O pesadelo de Putin está lentamente se tornando realidade. Milhares de bilhões de reais continuam sendo despejados na guerra na Ucrânia, enquanto as raízes da Federação Russa estão se desintegrando diante de nossos olhos. Mas há uma região que ameaça fazer tudo ruir de vez, a Chechênia. Para Putin, essa região é tudo. Décadas atrás, foi a violenta Segunda Guerra Chechena que consolidou seu poder, marcando sua reputação com uma promessa de controle absoluto. Agora, o peso da pressão ucraniana cobre a região como uma sombra escura. Recentemente, um drone ucraniano atingiu um edifício governamental em Grozny, destruindo várias bases militares locais. Esses ataques revelam uma verdade assustadora. Putin deixou de proteger seu próprio país. Para garantir a segurança de Moscou, ele desarmou quase toda a nação. Os sistemas de defesa aérea que restaram foram dedicados somente à capital, deixando as demais regiões vulneráveis. Desde então, o sentimento de traição cresce nas áreas autônomas, que nunca desejaram ser parte desse país. Com orçamentos municipais sumindo e infraestruturas essenciais ruindo por corrupção e negligência, a própria ideia de uma Rússia unificada começa a desmoronar. Vamos esclarecer o que aconteceu exatamente. No dia 5 de dezembro, um drone ucraniano atingiu um prédio em Grozny, local onde se encontram o Conselho de Segurança da Chechênia e outros órgãos do governo regional. Era uma mensagem clara: nem Moscou nem Chechênia estão seguras. Logo antes, o território foi alvo de novos ataques. Um prédio da FSB e uma base das Forças Especiais Chechenas. Já cobrimos tudo isso na semana passada. Mas hoje, o foco é o que esse confronto representa para o líder local e para o povo checheno. Veja como Kodra reagiu após esses ataques quase simultâneos. Em sua mensagem, ele tentou minimizar a ameaça, dizendo que só houve destruição de janelas, e que os invasores não fizeram nada de sério, embora a realidade seja bem diferente. Para ele, todo ataque é uma afronta, uma tentativa de humilhar seu povo. Porém, é notório que a Chechênia nunca se encaixou totalmente na Rússia. Desde o fim do sovietismo, essa região buscou sua independência. Putin, com uma brutalidade de tirar o sono, sufocou essa esperança, mas a resistência nunca desapareceu de verdade. Hoje, diversos grupos continuam lutando pela autonomia chechena, e alguns deles já responderam à fala de Kodra de uma forma assustadora, convidando-o a encontrar-se, a olhar nos olhos, a entender que eles não vão se calar. Esta é a essência do medo de Putin. O povo checheno, percebendo que foi ele quem devastou suas famílias, matou seus entes queridos há 20 anos, e agora, novamente, é ele quem encabeça a invasão que aprisiona suas vidas. Chechênia não quis esse conflito. E enquanto Putin concentra seus sistemas de defesa em Moscou, deixando as fronteiras vulneráveis, a região vive uma crise sem precedentes. O custo? Infraestruturas desmoronando, hospitais, estradas, energia, tudo à beira do colapso. Regiões isoladas como Yakuts, na Sibéria, enfrentam filas de horas por alimentos básicos. Sua produção de diamantes, que movimenta bilhões de dólares ao ano, não enche mais os cofres públicos. A crise é tão profunda que até a mídia estatal relata o colapso de infraestrutura, recursos desaparecendo enquanto a guerra consome cada centavo. A situação só se agrava. Fábricas de gás e energia antigas operam no limite. Muitos sistemas de geração de energia já estão chegando ao final da vida útil. O Irã, por sua vez, assinou contratos para ajudar, mas também enfrenta sua própria crise de energia. O que tudo isso significa? Uma colisão de interesses, uma queda por trás de outro. O país que antes parecia forte, agora consegue apenas manter o controle de uma única capital. Mas e os milhões de russos que vivem fora de Moscou? Eles assistem impotentes enquanto a infraestrutura desmorona, enquanto a guerra consome tudo, e percebem que são considerados cidadãos de segunda classe nessa nova ordem imposta por Putin. Essa revolta silenciosa pode estar mais perto do que imaginam, e o colapso total pode estar à sua porta. Recentemente, na região de Chechênia, uma onda de ataques deixou os líderes em alerta máximo. Mas por que isso tudo é tão importante para eles? Como o líder Kodra reagiu após uma série de ataques quase simultâneos? Em poucos dias, centros estratégicos foram atingidos. E você já se perguntou, qual será o próximo movimento? A resposta vem com uma reviravolta surpreendente. Imagine o cenário: edifícios do Conselho de Segurança e bases militares atingidos por drones ucranianos. Pequenas janelas estilhaçadas, o som do concreto se quebrando sob o impacto, o cheiro de poeira no ar. Civis trabalhando na rotina, assustados enquanto o caos se instala. E a reação de Kodra?
Uma declaração forte, carregada de ameaças, prometendo uma vingança brutal. Mas há algo estranho nisso tudo. 4 dias se passaram, e nenhuma retaliação veio. Quem realmente decidiu por essa resposta silenciosa? Foi Codra e não Putin. Isso revela uma verdade oculta. Chechênia continua sendo uma região única dentro da Rússia. Desde a queda da URSS, o povo checheno luta por independência. A brutalidade de Putin impediu que o sonho se tornasse realidade, mas a identidade chechena nunca desapareceu. No coração dessa luta, grupos dentro e fora da região continuam a resistir. E um deles respondeu publicamente a mensagem de Codra desafiando: "Vamos nos encontrar. Você quer ver nossos olhos? Vem até aqui." Uma frase carregada de provocações, ameaças e desejo de revanche. E você já parou para pensar? Por que esses confrontos continuam? Por que Chechênia ainda briga por sua liberdade, mesmo após 2 guerras? A resposta está na resistência de um povo que nunca aceitou ser dominado. A esperança de independência pulsa forte, e cada ataque, cada resposta, mantém essa chama acesa. O que será que o futuro guarda para essa região? Os conflitos vão terminar ou apenas começam a aquecer ainda mais? Uma coisa é certa, a batalha pela liberdade de Chechênia está longe de acabar. E quem paga o preço? Pessoas comuns, famílias nas ruas, tentando sobreviver num ambiente de tensão constante. Prepare-se para uma história de resistência, coragem e esperança. Em meio a tiros, poeira e ameaças, um povo inteiro luta pelo seu destino. Você consegue imaginar o que realmente se passa por trás dessas paredes? A verdade pode ser mais assustadora do que parece. Depois de enviar os chechenos para a Ucrânia, Putin acreditava que não haveria resposta. Agora drones viajam pelos céus, lançando ataques precisos. Os grupos de resistência que sempre lutaram por independência não ficaram calados. Eles agora respondem com coragem, desafiando sua autoridade. Imagine a tensão no ar, o cheiro de esperança misturado com medo. E a pergunta permanece: até quando essa resistência resistirá ao terror? Recentemente, um grupo de guerrilheiros ameaçou publicamente: "Queremos ver você, Putin." Eles desafiam sua força dizendo: "Estamos aqui. Venha nos enfrentar." Nessa mensagem, uma verdade amarga: os chechenos não esquecem. Sabem que foram suas famílias, seus pais e irmãos que sofreram por causa de uma invasão imposta por um líder que rejeita a paciência. E esse líder é Putin, que há 20 anos, com mãos de ferro, destruiu qualquer esperança de independência. Mas o que realmente assombra Putin é a consciência de que a população chechena está despertando. Eles percebem a verdade: quem matou seus entes queridos foi ele. Não há espaço para mentiras agora. A revolta dentro de Chechnya está crescendo. E enquanto isso, a defesa aérea do país está sendo reduzida ao mínimo. Putin concentrou seus escudos em torno de Moscou, deixando as outras regiões vulneráveis. Imagine-se na pele de um russo comum, ouvindo o som de explosões ao longe, sentindo o frio cortante da simples sobrevivência. Milhares de pessoas fora de Moscou vivem no escuro, sem calor, enquanto o governo investe quase nada em manutenção, nos vastos territórios da Sibéria. Filas enormes se formam por alimentos e recursos básicos. Essas regiões produzem 80% do diamante russo, que deveria encher os cofres do país, mas na prática, levam o peso da guerra de Putin. E a situação só piora. As infraestruturas estão à beira do colapso. As redes elétricas falham com a chegada do inverno rigoroso. As cidades maiores enfrentam acidentes diários por causa das estradas escorregadias e de um sistema que não consegue acompanhar a demanda. O próprio Kremlin reconhece de forma silenciosa que uma crise sem precedentes está se formando, enquanto o restante do país sofre, invisível aos olhos de quem manda. E o que vem a seguir? Uma pergunta que ninguém ousa responder. E essa resposta pode mudar o destino de toda uma nação. Você consegue sentir o peso dessa realidade? Porque se você acha que tudo isso é apenas uma questão de política, está enganado. É uma luta silenciosa, visceral, que pode explodir a qualquer momento. A guerra iniciada por Putin está consumindo recursos que poderiam estar ajudando o próprio país. Na Sibéria, na região de Yakutsk, as filas para comida são longas, desesperadoras. Pessoas se aglomeram, muitas sem nada a fazer além de esperar, enquanto alimentos deixam de chegar. É um quadro sombrio. Você sabia que essa mesma região produz 80% dos diamantes da Rússia? Apesar de um setor de bilhões de dólares anualmente, o que deveria impulsionar a economia, na prática, grande parte da riqueza desaparece com a corrupção e má gestão.
Putin investe bilhões na guerra na Ucrânia, enquanto dentro do país o cenário é de caos. O próprio Kremlin admite que os recursos são escassos, e o caos se instala. O inverno rigoroso só piora a situação. Em Angars, na região de Irkutsk, uma falha em uma usina deixou mais de 167 mil pessoas sem aquecimento. O frio deve chegar a -29 graus Celsius. Em Novosibirsk, mais de 50 edifícios e espaços sociais ficaram sem aquecimento por causa de falhas. E em Zviereva, residentes enfrentam a falta de água após uma avalanche. As estradas que deveriam conectar as cidades estão em estado deplorável. Em Moscou, uma rodovia se transformou numa pista de gelo. Acidentes acontecem a cada minuto, o perigo é real. Não é difícil imaginar a sensação de frio na pele e o carro deslizando sem controle. Enquanto isso, algumas regiões começam a cortar gastos e incentivos. Yakutsk, por exemplo, reduz seus orçamentos, pois o déficit para este ano é 10 vezes maior do que o previsto. 10 vezes maior. É uma crise que escancara a má administração. Mas há algo ainda mais alarmante. Uma cidade próxima declarou falência oficialmente. Um sinal claro de que o sistema financeiro está à beira do colapso em várias áreas do país. A prioridade de Putin, aparentemente, não é o bem-estar do povo, mas a continuidade de uma guerra que tudo devora. E o mais chocante? Enquanto bilhões desaparecem em gastos militares, as pessoas comuns sofrem na fila, enfrentando o frio sem comida, sem esperança. O país está se desintegrando lentamente. Você consegue imaginar o que ainda pode acontecer? Imagine uma potência mundial, cheia de recursos e orgulho, à beira do colapso. Agora visualize uma nação que há anos tenta manter sua força, mesmo com feridas profundas na sua infraestrutura. A questão é, o que acontece quando o dinheiro desaparece e a esperança se esgota? Você está preparado para descobrir a verdade chocante sobre a Rússia de hoje, uma história de isolamento, crise e reviravoltas perigosas que podem mudar o destino de todo um país. Tudo começou com um problema devastador, o déficit orçamentário do governo russo ultrapassou isso, chega a impressionantes 10 vezes o que haviam planejado. 10 vezes. Parece um desastre financeiro, uma falha na gestão que ninguém esperava. E no meio desse caos, uma cidade importante entrou para o clube da bancarrota, Yekaterinburg. Sua prefeitura não conseguiu pagar um único contratante, que havia finalizado uma obra no ano passado. Como um personagem de comédia, a cidade declarou falência, imitando um gerente de escritório desperdiçando dinheiro com nada. Mas essa não é uma situação isolada, é o começo de algo maior. Regiões inteiras estão à beira do colapso financeiro. O território de Kuzba, por exemplo, está há meses sem conseguir pagar seus trabalhadores. Mais de 500 milhões de rublos permanecem em salários atrasados, o que equivale a aproximadamente 4 milhões de dólares. Dinheiro suficiente para alimentar e aquecer milhares de famílias, mas que é simplesmente invisível no orçamento russo. E o problema não para aí. Você consegue imaginar uma nação enfrentando apagões generalizados? Pois é, essa é a dura realidade. Localizado em uma extensa área. O mapa mostra regiões da Rússia sofrendo cortes na energia elétrica. Sem ataques de inimigos ou invasões, o motivo é o próprio envelhecimento da infraestrutura. Muitas das usinas construídas durante o fim da era soviética estão chegando ao fim de sua vida útil, uma bomba-relógio que ninguém parece conseguir reparar. E em 2024, mais de 2 dezenas de projetos de manutenção foram cancelados por falta de fundos. Você consegue imaginar a escala dessa crise? A pergunta é: para onde foi todo o dinheiro? Resposta: grande parte dessas instalações não recebe investimentos há anos. A situação se agrava ainda mais porque a Rússia, em sua tentativa de resolver o problema, fechou contratos com o Irã, que também enfrenta uma crise de energia, complicando ainda mais a situação. A sensação de insegurança cresce com o frio cortante que invade as casas, o som das máquinas parando e o medo se espalhando na população. É um cenário angustiante, evidenciando que até os maiores impérios podem ruir sem uma base sólida. Enquanto isso, a mídia estatal tenta esconder a gravidade do problema. Reportam que o país gasta uma quantia descomunal na guerra na Ucrânia, enquanto cidades e regiões desertam na escuridão e no caos. Você deveria se perguntar: por que tantos recursos são desviados, enquanto o povo sofre com falta de energia, infraestrutura destroçada e salários não pagos? O peso dessa realidade está sendo carregado por aqueles que vivem nas regiões mais afastadas, pobres, esquecidos, desesperados. E o que acontecerá quando essas histórias de fracasso começarem a se espalhar ainda mais rápido?
Você está preparado para o que vem por aí? A crise de energia na Rússia está se aprofundando. Enquanto o Kremlin tenta desviar a atenção, a verdade é assustadora. Os setores industriais do país não conseguem mais fabricar turbinas de gás novas, uma escassez que parece interminável. Recentemente, países como o Irã assinaram contratos para suprir essa demanda, mas adivinha? O Irã está enfrentando sua própria crise energética, lentamente entrando em colapso. E o que os altos oficiais russos fazem diante dessa situação caótica? Ao invés de buscar soluções reais, eles preferem apontar dedos. Como sempre, eles transferem as culpas para a Europa. Ouça o que diz o chefe da diplomacia russa. O problema com a economia na Europa Ocidental é que eles impõem sanções desde 2014 contra a Rússia. Seus mercados sofreram um impacto colossal por nossas ações de retaliação. Mas quem introduziu essas sanções mesmo? Foi a própria Europa ou os Estados Unidos? Essa narrativa enredada tenta esconder a verdade. O Kremlin não está realmente preocupado com o caos interno. E tem mais. A proposta mais chocante veio do próprio parlamento russo. Imaginem só, uma proposta de lei que impede os russos de se aposentarem até morrerem. Sim, uma zombaria pura à sanidade econômica. Como alguém pode acreditar que a economia de um país está prosperando com ideias tão tortas assim? E o que dizer dos governantes locais? Nos últimos tempos, muitos parecem completamente indiferentes ao sofrimento da população. Uma deputada do Rosneft chegou a culpar os moradores por reclamarem do lixo acumulado nas ruas. Você consegue imaginar? Eles simplesmente não se importam. Por que isso acontece? Porque após as mudanças na Constituição feitas por Putin, os prefeitos e governadores já não são eleitos pela população. Eles são indicados pelo próprio Kremlin. Os líderes locais? Apenas figuras de fachada, marionetes no jogo de poder centralizado. Então, quem realmente manda aqui? E qual será o destino dessas regiões abandonadas, onde as pessoas vivem na esperança de dias melhores, enquanto o país inteiro parece afundar em uma crise sem fim? Se a energia, a economia e o governo estão nesse estado, o que ainda resta de esperança para o povo russo? Lá, a maior preocupação de Putin começa a desmoronar. Seu mundo de controle absoluto está se desintegrando lentamente. Milhares de bilhões investidos na guerra contra a Ucrânia não estão salvando o que ele achava intocável, sua própria base de poder. As regiões mais próximas, como a Ossétia do Sul, Cáucaso ou mesmo sua protetora Chechênia, estão questionando cada vez mais a lealdade ao regime. Imagine a cena: edifícios estratégicos atingidos por drones ucranianos, sirenes ecoando, o cheiro de fumaça no ar. Recentemente um ataque atingiu um prédio que abriga o Conselho de Segurança checheno. Pouco antes, bases militares e uma instalação do Serviço Federal de Segurança também foram alvo de explosões. Parece uma guerra invisível que desafia a autoridade de Putin, que sempre prezou pelo controle absoluto. E o mais impressionante, foi a própria liderança chechena que reagiu, não Putin. Kodra, líder local, declarou que eles irão retaliar brutalmente. Mas, surpreendentemente, ele foi quem anunciou essa resposta, não o presidente. Essa é a pista de que a Chechênia ainda não se rende completamente, mesmo depois de 2 guerras que quase a destruíram. A luta por independência ainda pulsa forte, com grupos remanescentes prontos para desafiar o regime de Putin. E aqui vai a reviravolta. A mensagem de Kodra revela que a população local ainda enxerga Putin como responsável por suas tragédias familiares. Eles sabem que são vítimas de uma invasão ordenada por ele, e não querem aceitar esse controle. Essa resistência invisível, carregada de emoções e de um desejo profundo de liberdade, está crescendo sob a superfície, ameaçando romper a máscara de poder que Putin tenta manter. Ao mesmo tempo, a infraestrutura militar e civil de várias regiões russas desmorona sem alarde. O déficit orçamentário é tão grave que cidades como a de Yatuska enfrentam filas desesperadas por alimentos e recursos básicos. Mesmo na maior cidade, Moscou, as vias estão cobertas de gelo, acidentes acontecem a cada esquina, como um símbolo do colapso iminente. Surpreendentemente, enquanto o governo investe exorbitantes recursos na guerra na Ucrânia, regiões estratégicas enfrentam apagões, estradas destruídas e serviços essenciais colapsando. O setor de energia, formado por usinas antigas da era soviética, já não consegue acompanhar as demandas crescentes. Algumas usinas de gás, por exemplo, precisam importar componentes de países como o Irã, que também passa por sua própria crise energética. E aí, a questão que ninguém quer ouvir: será que essa fase de destruição e caos é apenas o começo?
Como será o futuro de uma Rússia que parece se desintegrar por dentro? Os sinais são claros. Apoiada por uma narrativa de força, a verdadeira força do regime de Putin está se esgotando. Talvez o maior segredo de todo esse cenário seja a surpresa que está por vir, uma mudança inesperada que pode virar tudo de cabeça para baixo. O que será preciso acontecer para que essa queda seja definitiva? E quem realmente está por trás das manchas de fumaça que se alastram pelo país? A resposta pode estar mais perto do que se imagina. Imaginem isso. O pior pesadelo de Putin está se tornando realidade lentamente. A China despeja bilhões na guerra na Ucrânia, enquanto regiões da Federação Russa, que formam a base de seu poder, começam a se desintegrar e questionar sua lealdade. A mais crucial delas, claro, é a Chechênia. Para Putin, Chechênia significa tudo. Foi a brutal guerra chechena que consolidou seu domínio como czar da Rússia, apostando toda a sua reputação na promessa de controle absoluto. Mas agora a pressão ucraniana está atingindo a província com força. Recentemente, um drone ucraniano atingiu um prédio governamental em Grozny, destruindo bases militares por toda a região. Esses ataques revelam uma verdade aterrorizante. Putin removeu defesas aéreas de todo o país para proteger Moscou, enviando uma mensagem clara de que não se importa se mísseis e drones atingem outras partes. Essa traição alimenta ressentimentos profundos em regiões autônomas que nunca quiseram fazer parte da Rússia. Com orçamentos regionais desmoronando e infraestrutura vital ruindo devido à corrupção, o próprio conceito de Federação Russa está começando a rachar. Vamos voltar ao início. Recentemente, em 5 de dezembro, um drone ucraniano atingiu um prédio governamental em Grozny. Esse edifício abriga o Conselho de Segurança checheno e outras agências estatais. Foi uma mensagem clara e alta para a Rússia e a Chechênia. Apenas um dia antes, a Ucrânia também atingiu um prédio da FSB e uma base das Forças Especiais Chechenas. Aqui, um clipe disso. Cobrimos tudo em detalhes na semana passada. Mas hoje quero discutir por que isso é tão grave para o líder checheno e a população. Vejam como Kadyrov reagiu após esses ataques próximos um do outro. Queridos amigos, queridos residentes da República Chechena. Os diabos ucranianos destruíram infraestrutura militar na República Chechena. Não fizeram nada, apenas quebraram janelas onde civis trabalhavam. Mostraram-se novamente. Nós lutamos contra eles, lutaremos e destruiremos esses monstros. Anunciou vingança brutal até amanhã de manhã. Passaram-se cerca de 4 dias e ainda